Vilas, ou de Vila, os Vila, estão prontos. Vilani, Vilaron, como é que foi essa partida aí no Morumbi? Muito emocionante. Os dois times buscando a vitória a todo momento. As mudanças dos dois treinadores também interessantes para que a gente possa analisar aqui. O adiantamento do Gustavo Blanco no segundo tempo, participou bem ofensivamente. A entrada do Cueva no São Paulo. Sejam bem-vindos, amigos. Boa noite, Roger. Muito obrigado. Um abração também para a Bárbara, para o Pet. Tô contigo e não abro, Roger. Sem pôr nem tirar. Foi um jogo divertido de duas equipes dispostas a jogar futebol. Você viu assim também? Vi assim também. Um abraço, um beijo para todo mundo aí no estúdio ligado no Troca. E detalhe, duas equipes que até o final não se conformaram com o empate. Sentiram o gostinho de estar na frente do placar, sentiram o gostinho de pontuar a classificação do campeonato, mesmo que momentaneamente, é bem verdade, mas até o final, tanto o São Paulo quanto o Atlético, buscando fazer o terceiro gol, o que atendeu completamente as expectativas que a gente tinha. Roger, Bárbara, Pet, amigos ligados no Troca. Desde o nosso pré-jogo, eu, Guga, a gente batia um papo sobre isso, a expectativa para o jogo, e a gente concordava com isso. É um jogo muito interessante, muito bacana, e dentro de campo que a gente viu foram muitas variáveis, algumas positivas, outras nem tanto, dos dois lados, com estratégias diferentes, com realidades diferentes, com as substituições que mexeram bastante com as equipes. Enfim, um jogo muito animado, muito interessante. Nem precisa ser torcedor do Atlético e do São Paulo, basta gostar de futebol para ter curtido. Mas a gente não pode esperar uma coisa diferente, disso, né, Roger? Vilani? De duas equipes gigantes do cenário nacional, né? Independentemente do palco, em São Paulo ou em Belo Horizonte, as duas equipes do tamanho de São Paulo e Atlético, eu acho que tem obrigação de proporcionar a seus torcedores partidas como essa, né? Buscando a vitória a todo momento. O equilíbrio é tanto, Roger, que seguem com 20 vitórias para cada lado ao longo da história do Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Se a gente voltar de 67, né, o Campeonato Brasileiro Unificado, são 33 vitórias para cada, ou melhor, 25 vitórias para cada. Então, assim, dá sempre para esperar grandes jogos entre São Paulo e Atlético. Hoje não foi diferente. Eu só chamo a atenção pelo seguinte: o São Paulo me parece uma equipe sem segurança. Ela não tem, ela fica muito abraçada ao resultado de 1-0. Abriu o placar contra o Fluminense, levava vantagem na semifinal contra o Corinthians. Hoje é a mesma coisa, volta do vestiário, volta do intervalo, Vilaron atrás. Querendo segurar mesmo a vitória magra. É uma linha de trabalho muito característica do Diego Aguirre. O Diego Aguirre, acho que o jogo de hoje, Roger, foi o 11º do Diego. Então ele está fazendo aquele esquema. Vou acertar o sistema defensivo, vou tentar readquirir a confiança ali, para quem sabe, daqui a um tempo, soltar a equipe. Mas o Guga tem toda a razão. A dificuldade do São Paulo em fazer transição e sair para o jogo ficou nítida, principalmente no primeiro tempo. Em cima dessa colocação do Vilani, Vila, eu gostaria que você falasse, porque ele diz que o São Paulo se apega ao resultado, né, de 1-0 na frente, mas no intervalo, o São Paulo com o resultado na mão, ele faz uma substituição que me surpreende. Ele tira o Bruno Alves e coloca o Marcos Guilherme. Você enxerga uma equipe mais ofensiva, né, com o resultado na mão. Mesmo dessa maneira, o São Paulo volta tentando segurar o resultado, tirando um zagueiro e colocando um jogador de velocidade pelo lado. Mas veja que interessante a consequência dessa mudança. Evidentemente, você desloca o Marcos Guilherme pelo lado direito, dá velocidade para aquele setor, mas quem jogava por ali boa parte do tempo? O Nenê. E aí, já uma vez que o Marcos Guilherme ocupa aquele espaço, você ganha o Nenê no meio, que era uma deficiência que o São Paulo apresentou no primeiro tempo, que era a transição, que era a saída de bola. Você tinha 3 zagueiros, 2 marcadores à frente, que era o Hudson e o Jusilei, e ninguém para fazer essa chegada. O Nenê jogando mais aberto. E com essa mudança, quem acabou sendo mais beneficiado foi o Nenê. Pena
que pouco tempo depois ele acabou sentindo uma lesão ali e deixou o campo. Eu queria ser justo com o Atlético, porque a diretoria, até por uma questão de necessidade, oxigenou o elenco, rejuvenesceu o elenco para aliviar também a folha salarial, liberando Marcos Rocha, Fred, e o Atlético tem um time competitivo. Eu não sei se mais ou menos talentoso em relação à temporada passada, mas o que a massa exige, que é luta, Roger e amigos, o Atlético não fica devendo, não. Não, e só mantendo esse assunto dos meias que jogam ali parecido com vocês, tem do outro lado também que você pontuou. A gente viu na entrevista do técnico do Atlético falando muito das substituições que o Atlético fez no segundo tempo e que isso teria melhorado. Eu vou pedir democraticamente aqui, discordar um pouquinho. Eu acho que o que mexeu no Atlético não foi a entrada do Elias, do Casares. Claro, elas contribuíram de alguma forma. Mas o que mexeu no Atlético e contribuiu muito para a virada foi deixar o Gustavo Blanco jogar mais adiantado. Liberá-lo para chegar mais perto da área. Quando entra o Elias no lugar do Luan, me pareceu que a instrução do Thiago Largue em relação ao Elias foi para que ele sustentasse um pouquinho mais a posição, para que o Blanco começasse a sair, a se apresentar mais à frente. Pelo menos a minha leitura foi essa. Sim. Quando o Elias entra, o Gustavo tem mais possibilidade de encostar. Tinha criado uma jogada pela direita, um cruzamento que o Anderson Martins fez o corte e logo na sequência ele dá o passe para o Guedes fazer o gol. É que essa mudança sucedeu à entrada do Casares. O Casares, quando entrou, nitidamente a orientação era o seguinte: joga pelo meio e vai controlando o jogo, vai distribuindo, seja o nosso articulador ofensivo. E não sustentou. Efetivamente, isso só aconteceu quando o Gustavo Blanco foi liberado para jogar mais à frente e mostrou talento e competência para isso. Terça-feira, o Atlético pega na decisão da Libertadores, decisão pela vaga, a segunda fase, o São Lourenço. Perdeu o primeiro jogo 1-0, jogando muito mal. Esse Atlético, que já tinha jogado bem, amassado o Corinthians em muitos momentos, né, diferentes momentos na última rodada, e que jogou com o São Paulo aqui hoje, tem bola. Espero que o Independência esteja lotado para avançar contra o São Lourenço, que é um dos 5 grandes da Argentina. Parada dura para o Galo, que tem um dia menos de recuperação em relação ao São Paulo, que só joga na quarta aqui no Morumbi com o Rosário. Está 0-0 na decisão do São Paulo. Transmissão do Sport TV, quarta, 9h45 da noite. Não tenho dúvida nenhuma que o Galo tem todas as condições. Deixa eu só me despedir. Claro, claro. Bárbara. Vila, um abraço, meus amigos. Sempre um prazer tê-los aqui. Abraço da família Vila aqui. Bom programa, gente. Boa sequência aí. Um abração, Bárbara, Pet e Roger. Tamo junto. Tchau, Bárbara. Então, o que eu ia falar, eu achava, inclusive, que hoje era um jogo que o Atlético poderia até ir com o time reserva, porque essa era a expectativa por conta desse desgaste e também do jogo da Sul-Americana. E o Largue deixa claro que o trabalho que ele tem feito tem agradado tanto que ele quer dar continuidade. E ele entende que esse é o momento do Atlético Mineiro da Liga, ganhar sequência e fazer as coisas acontecerem. Então, o jogo de hoje, para mim, é muito importante para o Largue entender como a equipe dele vai se comportar ao longo do ano.